uma alegria rever cada um de vocês cada terça-feira aqui. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a gente ficar em atitude de reverência. Vamos orar ao Senhor pedindo a bênção sobre o estudo dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, e somos agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Louvamos o Teu nome pela bênção da proteção poderosa dos Teus anjos, por onde quer que andemos e por aqui estarmos nesta noite. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração através do estudo da mesma. Que o Senhor use o pastor Irineu ao trazer a mensagem desta noite, o estudo, e que ele não fale de si, mas fale exatamente daquilo que o Senhor deseja através dessa história maravilhosa que vamos estudar nesta noite. Amém. Ser com cada um dos presentes aqui. Mas oramos também por aqueles que ainda aqui não chegaram, aqueles que por algum motivo justo não puderam vir. Que o Senhor os abençoe nesta noite também. Em nome de Jesus que o fazemos. Amém. 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 Seja muito bem-vindo. Estou vendo alguns aí aquecendo o peito. A gente está fazendo de tudo para que seja um ambiente bem aconchegante, que você fique à vontade, para que quando nós abrirmos a palavra de Deus, só ela possa falar ao nosso coração. Hoje a gente vai dar sequência naquilo que começamos a ver na semana passada, junto com o professor Silas, e foi tão interessante que na semana passada a gente viu que Deus tem um povo especial, né? Deus ama todos, todos somos filhos de Deus. E hoje a gente quer estudar um pouquinho sobre a vida de Samuel. Samuel foi um grande líder, um grande profeta, também foi um grande sacerdote que Deus usou em meio ao seu povo, e a gente quer aprender um pouquinho de alguns aspectos da sua vida hoje. Então já convido você que vá abrindo a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, para que juntos nós possamos aprender um pouco daquilo que Deus tem nos revelado através das suas santas escrituras. Algumas curiosidades aí, né? Hoje o título a gente quer trabalhar com isso aqui, um Deus que se comunica, um Deus que se revela. E é tão interessante que o nome Samuel, ele foi dado por sua mãe, por Ana. E Ana colocou esse nome porque algo especial aconteceu com ela. Samuel significa ouvido pelo Senhor. Porque quando Ana vem e clama a Deus, e ela expõe o seu pedido, a sua preocupação, aquilo que lhe assolava, Deus ouviu o seu pedido. E um milagre acontece na vida de Ana. Então ela coloca o nome Samuel, ali eu coloquei transliterado para o português, do hebraico para o português, mas Samuel é a junção de duas palavras hebraicas, que é Shema, que é ouve, ou ouviu, ou fala também. Por isso quando a gente fala sobre a Shema, que está lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, a gente começa com o texto, ouve, ó Israel, né? Shema, e o sufixo da palavra El, que é a abreviação do nome Deus. Então, ouvido pelo Senhor, ou ouve o Senhor. Essa é a tradução, ou seja, o significado do nome Samuel. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente entender um pouquinho do contexto da onde nasce Samuel e ele começa a exercer o seu ministério. A gente tem que voltar um pouquinho atrás. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 21. Juízes é um livro que antecede o livro de Ruth. Ruth foi estudado semana passada. Então nós vamos voltar, é o último capítulo, é a última página do livro de Juízes, capítulo 21. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha que interessante, essa é a
conclusão do livro de Juízes. Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre Ruth. E Ruth, ela está inserida no contexto dos juízes, que foi um período em que Israel foi governado por juízes que representavam a Deus. E eles lideravam. Nós tivemos vários, são 24 juízes. Em algum momento desses juízes se passa a história de Ruth, mas ela é colocada depois do livro de Juízes. Esse é o contexto aonde nasce o profeta Samuel. Então, quando nasce o profeta Samuel, que é no finalzinho, a história diz o seguinte, que naquele tempo não havia rei em Israel, porque até então o povo era reinado pelo modelo que a gente chama teocrático. Não havia monarquia ainda. E aí ele faz a seguinte ênfase, e cada um fazia o que bem queria. O que eu achava que era certo, era aquilo que eu fazia. E quando a gente vê a última história, no último capítulo, capítulo 25 de Juízes, nós vemos ali uma história de alguém que ele acaba cometendo alguns erros, algumas confusões religiosas, algumas coisas relacionadas à forma como se crê. E o livro diz assim, cada um fazia aquilo que achava que era o melhor. E a gente vê hoje em dia que não é algo muito diferente, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que esse aqui é o correto, então eu vou fazer assim. Aí alguém fala assim, não, mas eu não concordo com você, eu acho que não é dessa maneira, então eu vou fazer diferente. E cada um fazia aquilo que parecia melhor. E aí, nesse contexto, nós iniciamos o livro de Samuel, lá no capítulo 1 do livro de Samuel, no versículo 3, nós começamos a ver a história de Samuel sendo contada. O pastor Walter, poderia ler para nós o versículo 3? Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Em Siló. Então, de tempos em tempos, uma vez por ano, não só Eucana, mas é um costume do povo israelita, eles subiam para adorar no templo. E Eucana não fazia diferente, ele também, uma vez por ano, subia ao templo para adorar o Senhor. É interessante que o texto ele faz questão de dar ênfase que quem era o sacerdote na época eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, junto com Eli. E é ali que eles iam. É interessante a gente parar um pouquinho para a gente entender quem eram esses dois filhos de Eli e quem era Eli. No decorrer do livro de Samuel, a gente encontra algumas definições deles. E eu coloquei essa aqui, você pode encontrar aí. Olha só o que diz 1 Samuel 2, versículo 12. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com o Deus, o Senhor. Filho do pastor, né? Gostei do exemplo. Os filhos do pastor, não o que não prestavam. Como agiria você se você chegasse na sua igreja e você observasse que os teus líderes, eles não prestavam? E o texto é claro, diz assim, olha, eles não prestavam. Resumindo, e quando a gente vai no decorrer do texto, aí ele vai relatando o que eles faziam. E eles eram terríveis, terríveis. Várias coisas que a Bíblia, que não condiz com a Bíblia, com os atos de um verdadeiro cristão. Aqueles que eram para ser os exemplos da nação, eles não eram o exemplo da nação. Eram totalmente ao contrário. E assim, era de dar desgosto. De ir até o templo, porque os líderes não davam o exemplo. E é nesse contexto que surge Ana. Então note que se a gente parar para observar, você olha para a nação como um todo, na época dos juízes, não tinha um exemplo de liderança. Cada um fazia o que bem entendia.
Se você fosse para o religioso, para a igreja, vamos dizer assim, também você não tinha um exemplo de herança. E aí eu fico pensando, como estava essa nação? Não tinha um exemplo religioso, não tinha um exemplo civil, muito menos moral. Mas é tão interessante que quando Ana, ela chega no templo, olha só o que acontece. Dentro desse contexto, ainda assim, a história nos diz que quando Ana chega lá, e a gente sabe da história de Ana, porque Ana, ela era a preferida de Eucana. Em um determinado momento ele fala assim, olha, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ela não tinha filhos. E eu fico imaginando talvez Eucana tentando compensar essa falta de filhos, e ele era muito bom para ela. Mas isso não supria a falta de ter um filho. E ela chega diante de Deus e se derrama. No capítulo 1, versículo 11, a gente vê a atitude dela. Acompanhe junto comigo aí o versículo 11. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Olha que interessante. Ela fala assim, Senhor, eu estou fazendo essa promessa. Olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim. Veja a minha aflição. Eu gosto muito desse texto porque ele expressa realmente aquilo que Deus é capaz. Somente Deus é capaz de olhar para o nosso interior e entender aquilo que a gente sente. E ela faz uma promessa, diz assim, fala, Senhor, se tu me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei a ti por toda a minha vida. Não vai ser meu, vai ser teu. Vai ser teu. Eu fico impressionado porque eu fico pensando assim. Ela olha para os filhos de Eli. Ela olha para Eli. Vê que eles não são boas pessoas, porque o próprio texto diz que eles eram maus, né? Se nós voltarmos aqui, a gente percebe que o que? Eles não prestavam. Eles não prestavam. Mas mesmo assim, ela diz assim, eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou colocar ele nas mãos dele. Eu vou colocar ele nas mãos dele. É muito comum, às vezes, a gente ver algumas pessoas assim, elas se decepcionam. Porque às vezes elas veem a comunidade religiosa. E vamos ser sinceros, todos nós somos pecadores, né? Somos falhos. E em algum determinado momento, ela acaba tendo uma desilusão com alguém da comunidade religiosa. E isso causa uma decepção tão grande, mas tão grande, que ela diz assim, eu não quero mais saber desta igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que às vezes a gente esquece que o ser humano, ele é falho. Ele é falho. Ele não é a representatividade de Deus em nossa vida. Ela mesmo olhando e vendo as circunstâncias assim, mesmo assim, eu vou dedicar. Porque é o Senhor quem vai me dar esse presente. E ela entende o seguinte. É tão interessante que a oração de Ana, e Ana na sua visão, ela olha e pensa assim, se o Senhor me der um filho, esse filho vai resolver os grandes problemas da minha vida, porque eu vou dedicar ele ao Senhor. Ele vai resolver primeiramente o meu problema. Ela olha e fala assim, Senhor, dá para mim um filho, eu vou educá-lo. E ele vai resolver os 3 grandes problemas meus. Primeiro problema, quando Samuel nasce. 1 Samuel 2, versículo 1 diz assim, Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Porque me alegro na tua salvação. E realmente, quando Samuel nasce,
toda aquela injúria, todo aquele sofrimento que ela tinha com Penina, que era a outra esposa de Eucana, desaparece. Primeiro problema resolvido. Mas ela sabia que Deus concedendo a ela um filho, ela poderia também não apenas aliviar a sua dor e o seu sofrimento, mas também o problema religioso daquele país. Lembra dos filhos de Eli? E é tão interessante que ela tinha isso em mente. E quando Samuel nasce, realmente acontece aquilo que ela esperava, porque ela havia dedicado Samuel a Deus. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 3. Samuel agora, ele põe ordem na casa. Gisele, pode ler para nós? Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. E realmente acontece aquilo que ela esperava. O seu pedido resolve o seu problema e o problema religioso da nação. Porque Samuel era diferente dos filhos de Eli e diferente de Eli. Enquanto Eli era negligencioso e ele via e deixava as coisas passar, quando Samuel começa a exercer o seu ministério, ele age diferente. Ele convida o povo a uma restauração. Ele convida o povo a mudar os aspectos religiosos da nação. E até trazendo para você, dedique-se completamente ao Senhor e adore somente a Ele, e Ele livrará vocês. Olha, eu sei que vocês estão acostumados a levar assim uma vidinha religiosa bem relaxada, mas esse é o momento de vocês se dedicarem ao Senhor, de voltarem a fazer aquilo que Ele quer. E Samuel, ele é um marco na vida religiosa do povo de Israel, porque ele restabelece a religião pura e verdadeira dentro de Israel. Mas não apenas o aspecto religioso, porque quando Samuel vem em resposta à oração de Ana, a resposta à oração de Ana resolve um terceiro problema. Resolve o seu, resolve o problema religioso e resolve também o problema da nação, na questão política. Porque lá no capítulo 7, no versículo 6, aí mesmo capítulo que você está, alguns versículos depois. Leonardo, para a gente, por favor. Entregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Há uma outra versão, a tradução em linguagem de hoje, no finalzinho diz assim: e ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Mas agora governava como um verdadeiro juiz deveria julgar. E agora o povo não mais fazia aquilo que lhe parecia melhor. Então, olha só que pedido sábio a oração de Ana. A intenção hoje não é falar de Ana, é falar de Samuel. Mas Samuel vem em resposta à sua oração. E Samuel, ele conserta, reestrutura todas as brechas que havia naquela nação, na nação de Israel. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo algumas vezes: qual é o segredo? Qual era o segredo de Samuel? Para que a gente entenda isso, lembra que na história de Samuel, ela fala assim: olha, quando ele desmamar, eu vou levar e eu vou entregar-lhe ao Senhor. E isso acontece. A gente não tem ideia assim qual era a idade que Samuel foi levado ao templo. Mas assim, vamos imaginar que 2, 3 aninhos. Exatamente. Levando em consideração que uma criança mama em média até os 2 anos, esse período ele é desmamado, quem sabe um pouco mais de maturidade, ela já o leva para o templo. E lá ele começa a ter a sua vida religiosa. E logo cedo a Bíblia diz que Samuel já ministrava dentro do templo, ainda menino.
ele já ministrava dentro do templo. E aí a gente começa a entender algo interessante no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, capítulo 3, nos primeiros versículos, a gente vê esse texto que ele é, assim, preciosíssimo. Essa aqui é a história que eu cresci ouvindo na minha infância. Cansei de ouvir isso. Capítulo 3, versículo 2. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. E a história nos diz que isso aconteceu por 3 vezes. Ele ouvia a voz: Samuel, Samuel. E aí o que Samuel fazia? Ele acordava e dizia: estou aqui. E aí ele ia até Eli, acordava Eli e falava: o Senhor me chamou? E ele falava: não te chamei, volta a dormir. E aí ele voltava para sua cama, deitava, e novamente ele ouvia a voz: Samuel, Samuel. Ele acordava e dizia: estou aqui. E ele ia até Eli e falava: o Senhor me chamou? Quando acontece isso pela 3ª vez, Eli entende algo. Não é algo comum. É Deus quem está te chamando. É o Senhor. E aí ele orienta como Samuel deveria responder. E ele fala para Samuel: Samuel, quando Deus te chamar, o que você vai responder a ele? Então veio o Senhor, e Eli estava e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Essa era a recomendação que Eli tinha dado para ele: fala que o teu servo ouve. Só que há uma diferença enorme entre você ouvir e você pôr em prática. Quando Samuel ouve a voz de Deus, ele diz: Senhor, estou aqui, fala, porque o teu servo ouve. E aí então, nesse momento, Deus vem e ele fala com Samuel. Nesse momento, Deus já havia escolhido a Samuel para ser ele o sucessor do sacerdócio que era até então de Eli. Quando a gente volta a alguns capítulos, no capítulo 3, a gente percebe no capítulo 2 que Deus já havia rejeitado o ministério sacerdotal da família de Eli. Eli não agia como os seus filhos, mas ele condizia, porque ele via os seus filhos fazendo e não tomava uma atitude. E aí Deus diz assim: olha, eu vou fazer cessar. E outra, além de fazer cessar, eu vou dar um fim em toda a geração dele. E você vai ser o sucessor. A gente percebe na história que Samuel, ele gostava de Eli, porque ele fica triste. E quando ele tem que contar para Eli o sonho, ele conta com uma tristeza em seu coração. Só que Eli reconhece o seu erro. Ele fala assim como o Senhor decidir que seja, será. E ele aceita isso para si. Mas é tão interessante que o diferencial na vida de Samuel é que ele sempre ouviu a voz do Senhor. Sempre. E a pôs em prática. Olha só que interessante. Isso aqui é uma frase de um grande teólogo chamado Philip Yancey, diz assim: olha, a maior necessidade de hoje é deixar o livro sagrado falar. É deixar o livro sagrado falar. Porque muitas vezes Deus também nos fala hoje. Samuel teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. Nós não a ouvimos, mas nós a temos em nossas mãos. Nós a temos em nossas mãos. Martinho Lutero, ele tem uma frase fantástica quando ele diz assim: o mesmo poder
que Deus, olha só que interessante, o mesmo poder que Deus usou para criar os céus e a terra, o mesmo poder da palavra de Deus, quando dizia haja luz e houve luz, esse mesmo poder é o mesmo que contém as palavras desse livro. E quando eu falo isso eu me arrepio, porque a gente às vezes não tem ideia do poder que isso aqui contém. E é tão interessante que eu gostei dessa frase assim, ó, a maior necessidade hoje é deixar que esse livro vos fale. É dizer, fala Senhor, que eu estou aqui disposto a ouvir. Eu estou aqui disposto a ouvir essas palavras. Essa é a maior necessidade que temos hoje. Olha só que interessante o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Duda, poderia ler para nós? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao comentário, sentimento, conselho nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só que interessante. Porque o texto diz assim, olha, não vão dar... Eu gostei dessa versão, a nova versão internacional, e a linguagem de hoje, porque ela diz assim, ó, não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar ouvidos a lendas. E é tão interessante, né? Porque hoje realmente é assim. Realmente é assim. Algum tempo atrás, conversando com um colega, e ele estava vivendo uma situação difícil, ele precisava tomar uma decisão importante. E ele foi e se aconselhou com vários amigos. E procurou vários conselhos. E aí ele chegou e falou assim, Irineu, eu precisava tomar essa decisão, uma decisão muito importante, mas como eu estava em dúvida, eu pedi vários conselhos para que eu tomasse a decisão correta. E eu perguntei, mas qual é a decisão que você tomou? E ele falou assim, eu tomei essa decisão. E aí eu fiquei pensando, né, esses amigos teus são os amigos da onça, porque eles te aconselharam mal. E às vezes eu fico pensando porque às vezes a gente já tem a decisão tomada aqui, ó. E a gente vai buscar um conselho, a gente vai pedir uma opinião, mas a gente vai pedir aquela opinião que eu quero ouvir. Aquela que eu quero ouvir. Porque a gente já tomou a decisão antes. E é tão interessante que esse texto, ele diz que há pessoas que chegariam um tempo em que as pessoas elas não iam querer seguir esses conselhos. Aí o que elas fariam? Por não dar atenção ao verdadeiro ensino, elas arranjariam para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Deixa eu falar algo para você interessante. Eu posso pegar um texto dessa Bíblia e arranjar no mínimo umas 500 interpretações para mim. Eu consigo. Porque eu posso interpretar da maneira que eu quero. Da maneira que eu quero. Então, isso é muito comum. A Bíblia fala assim, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dizer assim, eis que estou aqui, fala que o teu servo ouve. Hoje, às vezes, é muito comum algumas pessoas fazerem o contrário, dizerem, Senhor, eu falo e tu ouves. Eu falo e tu ouves. Eu andei fazendo uma pesquisa recentemente, e olha só que interessante. Isso aqui é uma pesquisa do mês passado, foi publicado pelo jornal O Globo. E olha que interessante. De janeiro de 2010 a fevereiro deste ano, 67.951 entidades
ali está falando aí, são entidades religiosas, se registraram na Receita Federal sob a rúbrica de organizações religiosas ou filosóficas. É uma média de 25 religiões por dia. Isso é o que surge, e eu estou falando só aqui do nosso país. Uma média de 10 religiões surgem por dia. 25 entidades, perdão. 25 entidades por dia. E aí eu te faço uma pergunta. Por que tantas? Por que tantas? Porque cada um busca criar algo que lhe agrade, que seja bom aos seus olhos, fazendo juízo ao que nós acabamos de ler. E arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, mas não o que Deus quer dizer realmente. Olha só, isso aqui eu extraí recentemente de um livro teológico, onde diz o seguinte, a pós-modernidade, o relativismo atual, coloca em descrédito o que Deus nos fala, como se Deus tivesse envelhecido, ou que fosse para outra época os seus ensinamentos. Isso é muito comum a gente ouvir hoje. Assim, não, isso aí é muito antigo. Olha, eu acho que o que está escrito aí foi lá para aquela época. Hoje não é mais relevante. Olha, nós somos pós-modernos. A nossa realidade é outra. Então, a gente tem que se contextualizar. Eu acho que não é bem assim como está escrito aí. E realmente, às vezes, o relativismo, essa cultura, às vezes, pós-moderna, acaba colocando em descrédito aquela palavra que Deus nos deixou, que é a sua palavra, a Santa Bíblia. E isso me faz lembrar de um texto que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Abra junto comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Pastor Walter, poderia ler para nós? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É tão interessante que o desejo de se comunicar nunca parte do ser humano. Sempre parte de Deus. É Deus quem busca se comunicar. Você nunca vai ver na Bíblia o inverso. O homem buscando explicações, mas é sempre Deus que está buscando se revelar. É Deus quem vem e quem chama. E toda vez que Ele vem, que Ele se apresenta, que Ele se expressa, e que Ele deixa as suas palavras, essas palavras, elas são eternas. E elas são tão atuais como se fossem escritas hoje. É isso que o texto quer dizer. Ele fala assim, olha, mesmo que passe o céu ou a terra, nada será tirado da lei. E quando a gente usa esse termo lei, eu lembro que algum tempo atrás o professor Sila explicou isso. Ele está falando do conjunto de livros que na época de Jesus se lia, a lei, a Torá. Ele fala assim, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim dos dias ou o fim das coisas. Porque a palavra de Deus ela é atual. O mesmo valor, os mesmos ensinamentos, a mesma relevância que tinha para eles naquela época, ela tem para mim hoje. E Deus busca se comunicar constantemente com os seus filhos. É impressionante a maneira como Ele busca, é a maneira como Ele interage com cada um de nós. Olha só que interessante. Quando nós continuamos a história de Samuel, vai chegar um determinado momento, a gente não vai entrar na história de Saul, porque isso é o tema para o próximo dia. Mas olha o que acontece no capítulo 13 do livro de Samuel. Samuel continua a sua vida, ele vai desenvolvendo o seu ministério, e é tão interessante que Samuel, ele vive um momento singular na vida de Israel. Porque até Samuel,
É um período em que o povo é governado pela teocracia. E aí eles vêm e pedem um rei para Samuel. Nós queremos um rei. E Samuel é o que faz essa transição do governo teocrático para o governo monárquico. E aí vem Saul, e Saul começa a fazer o seu reinado. Mas quem conduz o reinado de Saul é Samuel. É Samuel que dá as ordens, é Samuel que dá as diretrizes, ele vai guiando. E os papéis, eles eram bem claros. Samuel exercia o seu papel de sacerdote, exercia o seu papel de juiz até então, de profeta, e esses papéis não cabia a outro, apenas a Samuel. E há um determinado momento em que Saul está preparado para iniciar uma guerra, e ali ele está, esse é o contexto do capítulo 13, e ele está aguardando Samuel para que Samuel viesse, fizesse o sacrifício, abençoasse o povo, a batalha, para que isso acontecesse. Só que por algum motivo Samuel acabou atrasando e ele não chegava. E Saul começou a entrar em desespero, porque ele começou a perceber que os seus soldados estavam com medo. Estavam com medo, alguns começaram a se dispersar, e ele começou a ver o temor dos seus soldados. Aí ele tem uma ideia: eu vou fazer aquilo que era do Samuel, eu vou fazer aquilo que era do profeta, eu vou agir como um sacerdote, e eu vou sacrificar. E é isso que Saul faz. Mas olha só que interessante o que diz a história no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 13. Liliane, por favor, poderia ler para nós? Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me constrangido a oferecer holocausto. Senti-me constrangido, forçado. E a linguagem de hoje, ele usa uma outra palavrinha. Se você tem, alguém tem a versão linguagem de hoje aí em suas mãos? Paulo, por gentileza, lê então para a gente o versículo 12. O que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em Miqumas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura. Versículo 13. Olha que interessante. Olha o que acontece quando Deus nos fala e nós não ouvimos a voz do Senhor. Há uma sintonia tão grande na vida de Samuel, entre ele e Deus, que a voz de Deus era nítida ao ouvido de Samuel. Mas quando a gente não dá atenção à voz de Deus, um dos grandes riscos que corremos é o tal do achismo. E é isso que acontece com Saul. Ele fala assim: aí eu pensei, os filisteus vão descer, o povo está se dispersando, então eu achei que tinha que oferecer o sacrifício. Eu achei. Daquelas muitas religiões que surgem, muitas delas surgem do achismo. Não, mas eu acho, olha, aqui diz que é assim, mas eu não acho que é assim. Eu acho que é diferente. Na minha visão, na minha concepção, eu acho que não é bem assim. Esse negócio aí, esse negócio aí que não pode e tal, eu acho que isso era no ano passado, eu acho que hoje é diferente. E o achismo muitas vezes leva a essa distorção teológica e leva muitos a permanecer no erro, que foi o que aconteceu com Saul, o achismo.
E como é grande essa questão do achismo em nossos dias, hoje. 1 Samuel 15, 22, ele arremata a história da vida de Saul. Porque essa não foi a única vez em que Samuel confronta aquilo que ele ouvia de Deus, porque ele ouvia de Deus e repassava para Saul: olha, Deus falou assim, e assim deve ser feito. E pela segunda vez, Saul age, mas não conforme Samuel tinha ouvido de Deus. No capítulo 15, versículo 22, Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. a linguagem de hoje ela faz uma conotação. Há uma palavra interessante, ela diz assim: olha, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em obedecer a palavra do Senhor? Esse contexto surge porque Deus tinha dado uma ordem para Saul. Deus se revelou a Samuel e disse: ouve a minha voz. A ordem é essa: vai e destrói tudo, porque o juízo sobre esse povo já está feito. Não quero nada, absolutamente nada vivo. E aí Saul separa alguns animais, o rei ele deixa vivo. E quando Samuel chega, e ele logo, quando ele começa a chegar, ele ouve o mugido dos animais. E o coração de Samuel, como era alguém muito obediente a Deus, ele se entristece muito, porque a ordem de Deus não era essa. E aí Samuel ele usa uma desculpa assim: não, então, pois é, sabe, eu estava lá e aí eu vi aqueles animais tão bonitos, né? Falei, poxa, daria um belo sacrifício. E a gente é sempre assim, né? Uma bela desculpa. Daria um belo sacrifício, então a gente resolveu separar os melhores para sacrificar. E aí, inspirado por Deus, Samuel usa essa frase que ela é fantástica. Ele fala assim: olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedecer a voz de Deus, a sua palavra, é tão ou mais importante que sacrifícios, em outras palavras. Era isso que Samuel estava querendo dizer. Essa aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, né? Famosíssima. Famosíssima. A Torre de Pisa começou a ser construída em 1172, na Itália. E um belo de projeto arquitetônico. Essa torre viria a abrigar um dos símbolos ali, daquele centro religioso. E logo que eles começaram a chegar próximo do quinto andar, eles começaram a perceber algo. Tinha algo de errado. E eles começaram a perceber que ela começou a ceder de um dos lados. Essa torre levou mais de 100 anos para ser concluída, porque ela teve uma pausa, depois ela foi construída um andar a mais, e ela levou mais de 100 anos. Alguns falaram assim: não, a gente não vai construir mais porque esse projeto não vai dar certo. E eles começaram a perceber, a pesquisar, e descobriram que o erro da construção do projeto era a fundação da torre, porque o solo em que foi construído era um solo arenoso, e por ser um solo arenoso, deveria ter uma base mais reforçada, mais profunda, e como não tinha, acabou acontecendo isso. Essa torre, hoje ela sobrevive porque foram feitos alguns arranjos, alguns ajustes arquitetônicos e de engenharia que sustentam que ela não cai, mas todos os anos ainda ela tem uma leve inclinação, todos os anos. E ainda se procura alguns meios de fazer com que ela não venha a cair futuramente. É algo muito interessante. Isso aqui me faz lembrar de uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós, que está no livro de Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7, Deus usa uma parábola muito interessante. Capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é o segredo do êxito do ministério de Samuel. Eli também, até um determinado momento, ouvia a voz de Deus. Mas, por não cumprir, não pôr em prática. E isso foi outorgado e passado para Samuel. E é tão interessante que ele fala assim, ó, e aquele que ouve as minhas palavras, que ouve essas palavras aqui, ó, essas aqui, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. A gente usa uma outra palavra, a gente quase não usa essa palavra, ao homem tolo, ao bobo, que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, correndo os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu sei que tem alguns construtores aqui, e dizem que a parte mais essencial de uma obra é a sua fundação. A sua fundação. Eu, quando cheguei aqui em Curitiba, fui procurar um imóvel, e a casa onde eu moro hoje é um sobrado, e ela havia algumas pequenas fissuras, rachaduras. E eu falei, olha, mas tem umas rachadurinhas aqui. Ela disse, não se preocupe que isso aqui a gente resolve, isso aqui é facinho de resolver, isso aqui é facinho, fique tranquilo. E realmente voltei para Maringá, quando cheguei com a minha mudança, impecável. A parede estava assim impecável, tinha desaparecido. Fazem 4 meses que eu estou morando lá. E adivinha o que começou a surgir de novo? As rachaduras estão lá. E é tão interessante que quando surgem rachaduras, você pode passar massa corrida, você pode amassar de novo, mas ela não resolve, porque o problema não está na rachadura. Onde está o problema? Está na sua fundação. Está na sua fundação. Então, Deus diz assim, olha, aquele que ouve a palavra de Deus, os ensinamentos que aqui estão, tudo aquilo que eu digo, e ele não as cumpre, é comparado a alguém que constrói uma casa sem levar em consideração a sua fundação. Sem levar em consideração. Porém, olha só que interessante, aquele que as ouve já é o contrário. No versículo 24, ele diz diferente. Léo, poderia ler para nós, por gentileza, o 24 e o 25? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Porque havia sido construído na rocha. Na rocha. Aquele que lê isso aqui, todos os ensinamentos. E olha que interessante, porque, se não me engano, esse é o 13º estudo, correto, Flores? 13º. Nós temos até aqui visto muitos ensinamentos. E teremos muitos ainda no decorrer desse ano. Aqueles que ouvem esses ensinamentos e põem em prática, ele é considerado como alguém sábio, prudente. Eu sou formado em engenharia em processos industriais. Teve um período da minha vida em que eu trabalhei numa empresa e ela prestava serviços de comunicação. E havia uma outra empresa de engenharia que prestava serviço construindo as bases. E eu nunca tinha ido numa torre de transmissão de dados de energia. E um belo dia eu fui porque havia uma das nossas equipes que ela fazia a manutenção das torres. A manutenção consistia em, a cada 6 meses, fazer um reaperto de todos os parafusos da torre. Então nós tínhamos uma equipe que estava subindo e fazendo um reaperto.
E eu falei assim, eu vou subir lá, ver como é que é lá em cima, vou tirar umas fotos, vou ver como é que eles estão trabalhando. E eu fui subindo, todo animado. A torre tinha 60 metros de altura. E eu lembro que quando eu cheguei em torno dos 40, eu já não conseguia mais avançar. Porque numa altitude de 40 metros, numa altura de 40 metros, a torre balançava em torno de uns 30 centímetros, ela se movia. E gente, 30 centímetros é muita coisa. E eu lembro que eu estava ali, né, na altura dos 40 metros e eu era visível. Sabe quando você sentir teu corpo fazer isso aqui junto com a torre? E eu travei, eu não conseguia continuar. E eles estavam a poucos metros, uns 10 metros acima de mim. Falei, não vou conseguir. Eles falaram, se aí está 30 aqui, acho que está uns 50 centímetros do balanço. E eu fiquei pensando, como pode, né, isso aí se mover e ele não cair? E aí conversando com os engenheiros que faziam toda a base, eu falei assim, sabe por que ela se move dessa maneira? Porque na base dela, na fundação dela, nós colocamos molas. Essa torre ela é montada sobre molas, para que ela possa ter uma flexibilidade, porque se ela for rígida, o vento vai derrubar ela, vai quebrar. Então ela precisa ter essa flexibilidade. Ele falou assim, pode vir ventos de 200 km por hora, eu garanto para você que essa torre vai permanecer em pé. Ela vai se mover 1 metro lá no seu pico, mas ela não vai cair, porque ela tem uma base sólida, O segredo está na fundação. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que ouve isso aqui e pratica, ele é considerado como uma pessoa sábia, porque ele construiu bem a sua base para a sua vida. A base para a nossa vida está aqui, está aqui. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, os seus ensinos, todos os seus ensinos, eles são como um manual para a nossa vida. São como um manual. Algum tempo atrás, junto com o coral da igreja, eu trouxe alguns manuais. Como eu trabalhei muitos anos na indústria e com tecnologia, tudo na indústria, todas as tecnologias, todos os equipamentos, eles têm muitos manuais. E eu lembro que eu trabalhei com um equipamento que ele processava sucos. E quando eu comecei a aprender daquela tecnologia, eu recebi uma caixa cheia de manuais. E toda vez que eu tinha um problema, eu ligava para os especialistas, os colegas, e falava assim, olha, eu estou com um problema tal. E ele falava assim, dá uma olhadinha no manual, página tal, você vai encontrar o problema. Toda vez que eu ligava, alguém dizia, você já leu o manual? E isso me irritava, porque às vezes eu ligava, e ele falava assim, quando ele ia falar assim, eu já sei o que vai falar, você vai perguntar se eu já li o manual. E eu fui me obrigando a ter que ler o manual. E não é da nossa cultura ler manual. Eu vou dar um exemplo para você. Um belo dia você compra uma TV como essa aqui. Você chega em casa com aquela caixa bonita. Qual é a primeira coisa que você faz depois que você abre a caixa? É ligar a TV. Né? Você vem aqui, coloca ela ali, tomadinha, né? Plug na tomada, e aí você percebe que a TV não quer funcionar. E você pega o controle, e você aperta o botão vermelho, e você faz de tudo e a TV não funciona. Aí o que você vai procurar? Depois que nada deu certo, aí você vai para o manual, né? Aí você abre o manual e lá diz assim, primeiro item, verificar a tensão, ligar somente no 110. E aí você levou 220. Realmente, às vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente, na tentativa de ser feliz, a gente toma alguns caminhos, algumas direções, algumas decisões, mas nós não consultamos o manual de Deus, a palavra de Deus. Deixamos de ouvir a voz de Deus ao nosso coração. E devido a isso, às vezes tomamos algumas decisões equivocadas. O meu desejo para você nessa noite é que possamos, assim como Samuel, dizer o mesmo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Samuel nos ensina essa grande lição de ouvir, mas não apenas ouvir, pôr em prática a palavra de Deus. Nós vamos estudar muitos temas aqui para frente, muitos, e todos eles baseados na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus. Quando eu sento para estudar com alguém a palavra de Deus, o primeiro estudo que eu procuro enfatizar é isso aqui, porque isso aqui vai ser a base da minha fé. E quando eu entendo e aceito a palavra de Deus, tudo aquilo que eu encontrar aqui, se eu entender que isso vem de Deus, e se eu tiver a sensibilidade e a humildade de olhar e dizer assim, fala Senhor, que eu vou ouvir. Eu apenas vou ouvir e vou aceitar aquilo para a minha vida. As coisas ficam mais fáceis. Porque quando a gente entende isso e aceita, a nossa vida passa a ser diferente. Samuel fez a diferença na sua época. Mudou vários aspectos que vinham distorcidos até então. Porque ele ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. O meu desejo para você é que nós realmente possamos dizer, fala Senhor, que eu como teu servo vou ouvir. Quero convidar você nesse momento a se colocar em pé. E juntos vamos falar com o nosso Deus. Pedir para que realmente a palavra de Deus, os seus ensinamentos, mesmo que algumas vezes eles sejam difíceis de compreender, mas que eles possam achar lugar, morar no nosso coração, para que a diferença possa ser feita. Senhor nosso Deus, que bom que nós temos a Tua Palavra. Que bom porque o Senhor se comunica conosco. Que bom que parte do Senhor esse desejo, ó Pai, em buscar o ser humano, em se revelar a Ele. Buscar o ser humano e mostrar aquilo que é o melhor para a sua vida. Pai querido, o Senhor nos deixou a Tua Santa Palavra. E quantos ensinamentos valiosos há para a nossa vida. O nosso relacionamento familiar, a nossa vida financeira e o principal, Pai, a nossa salvação. Amém. Pedimos, ó Pai, clamamos a Ti que a Tua Palavra, unicamente a Tua Palavra, ó Pai, possa reinar em nosso coração. E que realmente possamos ser como Samuel. Dizer, Pai, fala, que como Teu servo ouviremos. Amém. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom demais. Foi abençoado por Deus. Amém. Mas antes de nós sairmos, queria que eu fizesse a leitura de Isaías 26, o verso 4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém por isso? Amém por isso. Que Deus possa abençoar todos vocês. Na próxima semana o professor Cid estará conosco e ele vai falar sobre o personagem que o pastor deu uma pinceladinha sobre o primeiro rei de Israel. Não falta. Vai ser bom demais. Que Deus nos abençoe.